Você compreende o que é ter tudo e, em um único dia, perder absolutamente tudo? Eu compreendo. Meu nome é Jó e esta é a minha história. Eu era considerado o homem mais respeitado entre todos no Oriente, vivendo na terra de Uz. Minha riqueza era imensa. Eu possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e uma grande quantidade de servos. Além disso, fui abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Eu vivia em reverência a Deus e sempre evitava o mal. Quando meus filhos realizavam festas em suas casas e convidavam suas irmãs para participar, no dia seguinte pela manhã, eu cuidava para que fossem purificados. Eu oferecia um sacrifício por cada um deles, pensando que, talvez, em seus corações, eles tivessem pecado e amaldiçoado Deus. Em um dia específico, enquanto meus filhos e filhas estavam reunidos em uma festa, bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio até mim com notícias trágicas. Os bois estavam arando e os jumentos pastavam por perto quando os sabeus atacaram, levando os animais e matando todos os servos. Eu fui o único que conseguiu escapar para trazer essa notícia. Antes que ele terminasse de falar, outro mensageiro chegou e disse: um fogo vindo de Deus caiu do céu e consumiu as ovelhas e os servos. Eu sou o único que conseguiu escapar para lhe contar. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou com mais más notícias. Os caldeus formaram 3 grupos, atacaram seus camelos e os levaram matando os servos. Eu sou o único sobrevivente que veio trazer essa informação. E como se não fosse o suficiente, mais um mensageiro chegou dizendo: seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo na casa do irmão mais velho quando um vento poderoso veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles. Todos morreram. Eu sou o único que escapou para lhe trazer essa notícia. Eu estava arrasado e sem acreditar. Rasguei minhas vestes e raspei minha cabeça em sinal de profundo sofrimento. Caí ao chão, gemendo de dor, pois meu maior temor havia se realizado. Peguei um caco de cerâmica e o usei para raspar minhas feridas, sentado entre as cinzas. Minha própria esposa então me disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Essas foram as palavras que ela me dirigiu. Respondi a ela: você fala como alguém que não tem sabedoria. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal, pois apesar de tudo o que me aconteceu, não culpei Deus e não pequei com minhas palavras. Quando meus amigos Elifaz, Bildade e Zofar souberam de todas as adversidades que me sobrevieram, deixaram suas casas e, de comum acordo, vieram me encontrar para oferecer conforto e solidariedade. Todos eles eram mais velhos do que eu. Ao me verem de longe, mal puderam me reconhecer. Começaram a chorar em alta voz. Rasgaram suas roupas e lançaram poeira sobre suas cabeças em sinal de luto. Sentaram-se comigo no chão por 7 dias e 7 noites. Ninguém pronunciou uma única palavra, pois viram a imensidão do meu sofrimento. Finalmente, abri minha boca e amaldiçoei o dia em que nasci. Clamei: que seja apagado o dia em que nasci e a noite que anunciou: um menino foi concebido. Que esse dia seja envolto em trevas, que Deus não o considere, que nenhuma luz brilhe sobre ele. Comecei a questionar tudo ao meu redor. Por que se concede vida àqueles que estão mergulhados na miséria, àqueles cuja alma está amarga? Por que a vida é dada a quem deseja a morte, mas esta não vem? A quem a busca mais que tesouros escondidos? A quem se alegraria e exultaria ao encontrar o túmulo? Por que a vida é concedida ao homem cujo caminho é oculto, aquele a quem Deus cercou? Meus dias se tornaram um constante suspiro. Minha voz era de gemidos incessantes, como um fluxo de água. Aquilo que mais temia se realizou. O que mais me amedrontava me aconteceu. Não conheci paz, nem tranquilidade ou descanso, apenas tormento. Meu espírito estava despedaçado. Meus dias foram encurtados e o túmulo se tornou meu destino iminente. Estava cercado por zombadores. Meus olhos viam apenas hostilidade. Então roguei: conceda-me, ó Deus,
a garantia que requeres. Quem mais poderá me assegurar? Minha visão foi ofuscada pela tristeza. Todo o meu corpo tornou-se apenas uma sombra do que já foi. Senti que meus dias haviam chegado ao fim e declarei que meus planos haviam sido destruídos. Meus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram até mim, como qualquer amigo faria, na tentativa de me consolar. Eles procuraram me fortalecer em meio ao meu sofrimento e compartilharam suas perspectivas sobre o motivo pelo qual Deus permite o sofrimento. Eles acreditavam que minha dor era uma consequência de algo errado que eu havia feito. Como resultado, me incentivaram repetidamente a confessar meus erros e me arrepender, para que assim Deus pudesse me abençoar novamente. Elifaz chegou à conclusão de que meu sofrimento devia-se a algum pecado que eu havia cometido e sugeriu que eu buscasse o favor de Deus. Bildade e Zofar concordaram, afirmando que eu devia ter provocado a justiça divina de alguma maneira e que eu deveria adotar um comportamento mais puro. Bildade insinuou que as mortes dos meus filhos eram resultado de suas próprias ações. Zofar, de maneira ainda mais severa, questionou: todas essas palavras vão permanecer sem resposta? Será que esse falador será justificado? Suas palavras vazias calarão os outros? Ninguém o repreenderá quando você zombar? Você declara a Deus: minhas crenças são impecáveis, estou puro aos seus olhos. Ah, como eu queria que Deus falasse, que ele abrisse sua boca contra você e revelasse os mistérios da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria tem 2 faces. Saiba disso. Deus até esqueceu alguns dos seus pecados. Ele certamente reconhece os enganadores e quando vê o mal não faz nada. Contudo, se você dedicar seu coração a Ele e estender suas mãos em súplica, afastar o pecado que está em sua vida e não permitir que o mal faça morada em sua casa, então, livre de culpa, você levantará seu rosto. Você ficará firme e sem temor. Certamente, você esquecerá suas dificuldades, lembrando-se delas apenas como águas passadas. Eles acreditavam que meus sofrimentos eram evidências claras do julgamento divino, mas eu sempre temi a Deus e me afastei do mal. Chegou um momento em que me cansei das suas suposições. Eu lhes disse: vocês acham que são as únicas pessoas importantes e que a sabedoria morrerá com vocês, mas eu também tenho discernimento e não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas que vocês falam? Tornei-me um alvo de zombaria para meus próprios amigos, apesar de eu ter clamado a Deus e ele ter me respondido. Agora sou motivo de riso, mesmo sendo justo e íntegro. No entanto, eu desejava falar diretamente com o Todo-Poderoso e apresentar meu caso diante dele. Vocês, por outro lado, me difamam com inverdades. São como médicos ineficazes. Todos vocês, se ao menos vocês permanecessem em silêncio. Isso sim demonstraria sabedoria. Agora, escutem meu argumento. Prestem atenção às palavras que saem dos meus lábios. Vocês defenderiam algo injusto em nome de Deus? Fariam declarações enganosas em defesa dele? Mostrariam favoritismo a favor dele? Defenderiam a causa de Deus? Isso terminaria bem se ele decidisse examiná-los? Vocês poderiam enganá-lo como fazem com seres humanos? Certamente ele os chamaria para prestar contas se vocês agissem com parcialidade. A grandeza dele não os deixaria aterrorizados? O temor dele não cairia sobre vocês? Mesmo que ele decida tirar minha vida, ainda assim depositarei minha esperança nele. Certamente defenderei meus caminhos diante dele. E isso será minha salvação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se diante dele. Agora que organizei meu caso, estou confiante de que serei justificado. Existe alguém que possa me acusar? Se houver, eu me calarei e aceitarei meu destino. Apenas me conceda estas 2 coisas, Deus, e então não me esconderei de ti. Afaste tua mão de mim e pare de me aterrorizar com teus castigos. Chama-me e eu responderei, ou permita-me falar, e tu me respondes. Quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Deus, por que escondes tua face e me tratas como teu inimigo? Prendeste meus pés em grilhões
Vigias todos os meus passos, marcando cada movimento. Este sofrimento é insuportável, e agora estou amargo, ansioso e cheio de medo. Sinto profundamente a injustiça ao ver pessoas más prosperando enquanto muitos justos, incluindo eu, sofrem. Desejava enfrentar Deus em protesto, mas não conseguia encontrá-lo fisicamente. Disse aos meus amigos: enquanto o Deus vivo que me negou justiça e o Todo-Poderoso que encheu minha vida de amargura estiver comigo enquanto eu tiver vida, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não proferirão maldades e minha língua não mentirá. Jamais admitirei que vocês estão certos. Até o dia da minha morte, não renunciarei à minha integridade. Vou sustentar minha inocência e não a abandonarei. Minha consciência permanecerá limpa enquanto eu viver. Eventualmente, o Senhor interveio. É extremamente difícil defender-se quando se está mergulhado em tanta miséria. Qual foi a minha maior aflição? Foi física. Meu corpo estava coberto de feridas da cabeça aos pés, exausto e consumido por uma dor insuportável. Minha dor foi também social. Devido à minha aparência debilitada e ao conhecimento que a comunidade tinha da minha tragédia recente, tornei-me um excluído. As pessoas atravessavam a rua para evitar me encontrar, já que eu estava isolado no monte de cinzas à beira da aldeia. Até mesmo os jovens zombavam de mim. Minha dor foi ainda mental. Eu lidava com o tormento de não compreender por que essas calamidades estavam me atingindo, especialmente porque nada no meu passado parecia justificar isso. Minha dor também foi espiritual. A angústia de sentir-me separado de Deus foi muito mais devastadora que qualquer outra. Essa era a verdadeira dor mais aguda. Sofrer é infinitamente mais penoso quando acreditamos que Deus está distante e indiferente. Contudo, quando finalmente tive a oportunidade de falar com Deus, as coisas não ocorreram como eu imaginava. Durante meus discursos, por 36 vezes pedi a Deus que se manifestasse para mim. Agora, meu desejo foi atendido. O Senhor me dirigiu a palavra e disse: quem é este que obscurece meus planos com palavras sem entendimento? Prepare-se como um homem. Vou questioná-lo, e você deve responder. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Diga-me se você compreende. Quem determinou suas medidas? Com certeza você sabe. Quem estendeu a linha de medir sobre ela? Sobre o que estão fixadas suas bases? Ou quem colocou sua pedra angular? Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os anjos exultavam de alegria? Quem confinou o mar com portas quando ele irrompeu do ventre? Quando fiz das nuvens sua vestimenta e o envolvi em densa escuridão? Quando estabeleci seus limites e coloquei portas e trancas? Quando disse: até aqui você virá e não avançará. Aqui se quebrarão suas ondas altivas? Você alguma vez ordenou ao amanhecer que surgisse, ou mostrou à alvorada seu lugar, para que ela agarrasse a terra pelas bordas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como argila sob um selo. Suas feições se revelam como as de um manto. Será que aquele que contende com o Todo-Poderoso o corrigirá? Que aquele que acusa Deus lhe responda? E eu respondi ao Senhor: sou insignificante. Como posso replicar? Coloco minha mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Falei 2 vezes, mas não falarei novamente. O Senhor disse: você questionaria minha justiça? Me condenaria para justificar a si mesmo? Você possui a força de um Deus, e sua voz tem o poder do trovão como a minha? Então, adorne-se com glória e esplendor, vista-se com honra e majestade. Liberte toda a fúria da sua ira, olhe para os orgulhosos e humilhe-os. Olhe para os arrogantes e derrube-os. Esmague os ímpios em seu lugar. Enterre todos juntos no pó. Cubra seus rostos na sepultura. Então eu mesmo admitirei que sua própria mão direita pode salvá-lo. Contemple o Behemote, criatura que eu criei assim como você, que se alimenta de grama como um boi. Que força reside em seus lombos? Que poder nos músculos de seu ventre? Sua cauda se move como um cedro. Os tendões de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze. Seus membros como barras de ferro. Ele é a obra-prima entre as criações de Deus, e mesmo assim,
Apenas seu Criador pode aproximar-se dele com uma espada. As montanhas oferecem-lhe seu sustento e todos os animais selvagens brincam ao seu redor. Sob as plantas de lótus ele repousa, escondido entre os juncos no pântano. As sombras das plantas de lótus o cobrem. Os salgueiros do riacho o cercam. Um rio torrencial não o amedronta. Ele permanece tranquilo, mesmo quando as águas do Jordão se revolvem em sua direção. Quem pode capturá-lo enquanto ele observa, ou prender e perfurar seu nariz? Prostrado no chão, declarei: sei que você é capaz de realizar todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Você perguntou: quem é esse que obscurece meu conselho sem entendimento? De fato, falei de coisas que estavam além da minha compreensão, coisas grandiosas demais para que eu pudesse conhecer. Você disse: escute agora, e eu falarei. Farei perguntas, e você responderá. Antes eu apenas havia ouvido falar de você, mas agora meus olhos o viram. Assim, abominei-me e me arrependi em meio ao pó e à cinza. O Senhor então ordenou que meus amigos oferecessem um sacrifício queimado e orassem por eles mesmos, pois ele estava irado com eles por não terem falado a verdade sobre ele. Nas duas ocasiões em que Deus se dirigiu a mim, isso ocorreu no meio de uma tempestade. Deus me lembrou de que Ele é o Criador de todas as coisas, destacando sua imensa obra de criar e sustentar o mundo, questionando se eu poderia sequer me aproximar dessa capacidade. O Senhor concluiu perguntando se eu tinha a autoridade para julgá-lo, mostrando-me que era tolo pensar que ele devia dar-me explicações. Fui levado a reconhecer minha pequenez como servo de Deus. Enquanto fui justificado, meus 3 amigos, por outro lado, foram duramente repreendidos por Deus, que afirmou que eles não falaram com precisão sobre ele. O que é notável nos 2 encontros que tive com Deus é que ele ainda não respondeu diretamente às minhas perguntas. Depois, orei por meus amigos, e o Senhor restaurou minha fortuna, concedendo-me o dobro do que eu possuía anteriormente. Todos os meus irmãos, irmãs e conhecidos de antes vieram à minha casa para compartilhar uma refeição comigo. Eles me ofereceram conforto e apoio, e cada um deles me presenteou com uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou a segunda parte da minha vida ainda mais do que a primeira. Eu possuía 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Além disso, fui abençoado com 7 filhos e 3 filhas.